Vamos lá então, pessoal. Vamos continuar com a nossa correção aí. Espero que você tenha dado tempo de você tomar aquele cafezinho, tenha dado tempo de você descansar um pouquinho. Então, vamos para a nossa segunda parte aí da prova, né? Corrigir o restante das questões. Nós tínhamos parado aqui na questão número 4. Então, vamos lá. Questão número 5. Bom, de acordo com o disposto pela NBC TG Estrutura Conceitual, o valor confirmatório é uma das marcas características qualitativas da... Bom, pessoal, essa questão aqui ela é bastante simples. Eu já falei, agora, antes do intervalo, eu falei dessa questão, porque a questão... Veja só, como nós vimos parte só do CPC 00, uma boa parte desses itens, eles acabam se repetindo nas questões. Então, se você sabe um conceito, consequentemente, você sabe outro. O que eu mais reparei na correção das provas, pessoal, é assim, a maioria acertou as questões, porque realmente eram bastante simples, mas, de novo, as justificativas estavam muito fracas. Ou seja, simplesmente as pessoas falavam assim, isso aqui é isso por isso. Não, a ideia, pessoal, é que você discorra um pouco, que você explique com as suas palavras o que significa e, digamos, a justificativa daquela resposta, tá? Falar o óbvio, você vai perder ponto, tá? Então, só para vocês entenderem aí. Aí ele fala aqui, ó. Então, ele fala que o valor confirmatório é uma das características qualitativa da... Então, vamos lá. Aqui ele fala materialidade, relevância, representação fidedigna e tempestividade. Muito bem, qual a nossa resposta? Relevância, tá certo? Alternativa B. E por que relevância, pessoal? Porque quando a gente tem aqui, vamos entender o que é cada um desses conceitos aqui. Primeiro, o que é a materialidade? Então, a materialidade é um aspecto da relevância, tá? A relevância, ela está ligada com a importância. Ou seja, é algo importante. E o que justifica essa resposta é o fato de que algo, digamos, uma certa informação, para que ela seja relevante, para que ela seja importante, para que ela faça diferença na sua tomada de decisão, então ela precisa efetivamente ter valor preditivo, valor confirmatório ou ambos. Lembra? Isso está lá basicamente na primeira ou segunda questão que a gente viu aqui, tá? Então, nesse caso, pessoal, é, por isso, digamos, é a nossa alternativa B, né? A relevância. Então veja, só que a materialidade ela é um aspecto da relevância. Então, o que é relevância? Importância. E o que é a materialidade? É um aspecto da relevância, mas que está relacionada com o tamanho do item. Ou seja, o item é material ou não, porque você vai comparar aquele valor, né, daquele fato econômico com o valor total de outro fato. Por exemplo, você pega lá a conta caixa, tá? Ela é relevante dentro do meu ativo circulante? Desculpa, relevante não. Ela é uma conta material? Se ela for material, significa que, digamos, vamos imaginar que você tem um patrimônio, um ativo total de R$ 1 milhão, enquanto que você tem um caixa de R$ 1.000. Veja, 1 milhão para R$ 1.000 a diferença é muito grande. Consequentemente, este não é um valor material, ou seja, ele não é um valor considerável, comparando 1.000 com 1 milhão. Ele pode ser relevante, esse valor, ele pode ser importante, mas não necessariamente material. A materialidade é o tamanho do item, tá certo? Bom, a relevância nós falamos, que ele está dizendo com relação à importância, é o item que é importante para que a gente tome decisão, e aí efetivamente ele vai ter valor confirmatório, valor preditivo, ou ambos, tá certo? Nós já falamos isso agora há pouco. E o que é então a chamada representação fidedigna? A representação fidedigna é um aspecto qualitativo fundamental, certo? Porque na representação fidedigna significa, pessoal, que eu preciso apresentar a minha informação livre de erros, neutra, né, sem viés, ou seja, e considerando a primazia da essência sobre a forma. Isso é a chamada representação fidedigna. Então, por isso que quando ele fala aqui
O que tem valor confirmatório não é a materialidade, nem a representação fidedigna. E por último, a gente tem a tempestividade. Esse aqui totalmente, digamos, fora do que a questão pede. Por quê? A tempestividade, ela está atrelada, a tempestividade representa, digamos, o tempo no qual você vai apresentar sua demonstração contábil financeira para tomar a decisão. Isso significa que se você demora muito tempo, né, a partir do momento em que fechou a sua demonstração, ou se você demora para fechar, o que vai acontecer? Ela perde a utilidade. Do que adianta você apresentar um balanço digamos, para um tomador de decisão, para um gestor, 6, 7, 8 meses, um ano depois? Tá certo? Às vezes a gente tem, pessoal, prestem muita atenção nisso aqui que eu vou falar. A gente tem muita gente aí que reclama que ninguém dá valor para o contador, que as pessoas não querem saber, porque o contador é desvalorizado, mas um dos motivos é esse. Ou seja, principalmente quem está em escritório de contabilidade aí, ou mesmo em empresas, tá? Sem ser escritório de contabilidade, né? Eu digo trabalhando internamente. Muitas vezes esses balanços eles demoram tanto para chegar na mão do gestor que quando chega ele já perdeu a utilidade. E aí efetivamente esses empresários, digamos assim, ele não vai dar valor para o contador. E por que ele não vai dar valor? Porque ele vai achar que aquela informação não serve de nada, porque ele já tomou a decisão por outros caminhos, tá? Então isso é a tempestividade. Então a nossa resposta correta, alternativa B, relevância. Esta sim, ela tem que ter valor confirmatório ou valor preditivo, ou ambos, como diz o CPC 0, tá bom? Então vamos adiante, pessoal. Questão número 6. Bom, reparem que a maior parte dessas questões, gente, elas estão ligadas, e aí, assim, foi uma opção que eu fiz na hora de montar a prova, porque foram os pontos que nós vimos, tá certo? Foram as aulas que nós vimos. Então não adianta eu querer, embora eu sabia que vocês podiam pesquisar, que vocês podiam olhar, mas eu optei por fazer a prova dentro dos conceitos que foram vistos em sala de aula, ou melhor, dentro das aulas gravadas aí, tá? Então vamos lá. De acordo com a NBC-TG Estrutura Conceitual, as características qualitativas da informação contábil financeira útil se dividem em fundamentais e de melhoria. Bom, quais são essas características? Então nós temos as fundamentais e de melhoria. O que são as características fundamentais? São aquelas que, independentemente do tipo de demonstração que você tem, elas precisam ser consideradas, elas precisam estar presentes nas demonstrações, tá certo? Então, ó, as fundamentais, que são, nesse caso, duas, tá? São duas, são dois aspectos aí qualitativos, tá? Que é a representação fidedigna e a relevância. Enquanto que a gente tem aqui, ele fala dos aspectos qualitativos de melhoria. Então vejam, toda demonstração, os aspectos fundamentais, eles precisam estar lá. Quando você fala dos aspectos qualitativos de melhoria, eles devem estar lá, mas pode ser que não estejam pelo seguinte motivo. Imagina que você tem que optar e aí fazer um julgamento numa determinada situação. Você pode ter que optar por digamos, um aspecto qualitativo de melhoria ou outro. Isso pode acontecer, não deve, mas pode acontecer, tá? E se acontecer, pessoal, então você vai ter que escolher aquele que vai gerar a melhor informação para o tomador de decisão. Consequentemente, tá? Um deles não estaria na demonstração, o que é diferente dos aspectos qualitativos fundamentais, tá? Então ele quer saber aqui, ó. Então considerando aí, né, os aspectos qualitativos fundamentais e de melhoria. Então, ó, considerando o exposto, é correto afirmar que a comparabilidade, compreensibilidade, tempestividade e verificabilidade representam características qualitativas fundamentais na informação contábil e financeira útil. Pessoal, essa aqui é outra questão que é extremamente fácil, porque ela, basicamente, você tem uma muito parecida lá no começo das questões, tá? Então, muito fácil, basicamente nós temos aqui um repeteco de uma questão que vocês já viram, tá? Bom, então ele fala aqui, ó, é correto afirmar, então ele está querendo o item correto, que comparabilidade, compreensibilidade, tempestividade e verificabilidade representam características qualitativas fundamentais. Neste caso, nós sabemos que não.
porque as fundamentais são duas, representação fidedigna e relevância, tá? B. A comparabilidade, compreensibilidade, materialidade, relevância, representação fidedigna, tempestividade, verificabilidade representam características qualitativas de melhoria. Bom, também não, porque quando ele fala aqui de relevância, tá certo? Então a relevância é um aspecto fundamental, representação fidedigna, um aspecto fundamental, e a materialidade é um aspecto que está relacionado com a relevância. Então essa alternativa está incorreta porque ele pega os itens que são qualitativos e os itens que são fundamentais e junta tudo, tá? E isso está incorreto. Então o que nós temos aqui, a nossa questão correta é a D, né? Porque ele diz assim, a materialidade, a relevância, isso agora estou falando da C, e a representação fidedigna representam características qualitativas de melhoria. Não, materialidade e relevância e representação fidedigna são características qualitativas fundamentais, tá certo? Então, não são de melhoria. Quando a gente vai aqui no item D, então ele fala, a relevância e a representação fidedigna representam características qualitativas fundamentais da informação contábil. Correto. A relevância ela está ligada com a importância e a representação fidedigna ela está relacionada com a questão de representar efetivamente o fato econômico que se diz representar, ou seja, essência sobre a forma, livre de erros, uma informação neutra, completa. Então, quando você fala da representação fidedigna, você tem vários aspectos envolvidos ali, tá? Mas esta é a alternativa correta, porque ele quer saber aqui, o item correto, considerando-se o exposto, é correto afirmar que... Aí nós temos lá, então, o item D, tá certo? Questão número 6, item D. Muito bem, vamos adiante aí, pessoal. Questão número 7. Bom, de novo, ele fala aqui sobre os aspectos qualitativos, fundamentais e de melhoria, tá bom? Bom, então, de acordo com... o que define a NBC-TG, estrutura conceitual, né? Pode ver que ele sempre fala aqui, estrutura conceitual para elaboração e divulgação de relatório contábil financeiro, em relação às características qualitativas de melhoria das informações contábeis, assinale a alternativa incorreta. Então ele está falando das características qualitativas de melhoria e ele quer saber as informações ou os itens incorretos. Então significa que você tem 3 que estão corretos, que são afirmativas corretas e uma que é incorreta, tá certo? Nós buscamos esta que é incorreta. A comparabilidade permite que os diferentes usuários das informações contábeis identifiquem e compreendam similaridades dos itens e diferenças entre eles. Muito bem, pessoal, esta aqui é uma afirmativa verdadeira. Quando a gente fala da comparabilidade, este aspecto qualitativo, ele diz assim, que eu preciso comparar as demonstrações e ao comparar diferentes demonstrações, eu consigo, desde que eu seja, digamos, um usuário cônscio, conhecedor, ainda que básico da contabilidade, eu consigo identificar similaridades e diferenças entre as diferentes demonstrações, tá? Depois, B. A verificabilidade indica que a entidade deve fornecer informações exclusivas aos diferentes usuários da informação contábil, de acordo com seus interesses. Bom, ele quer saber a alternativa incorreta. Esta é a nossa alternativa incorreta, porque é o seguinte, gente. Quando a gente prepara uma demonstração contábil, nós preparamos uma demonstração contábil de uso geral, certo? De uso, digamos, que todos os usuários possam ter acesso às mesmas informações. Quando eu gero uma contabilidade com... digamos, relatórios específicos ou procedimentos específicos para um determinado grupo de usuários, ela não é considerada a chamada informação de propósito geral, tá certo? E aí, eu não tenho como verificar essa informação. A verificabilidade, ela diz respeito a eu poder analisar o balanço e chegar numa determinada
análise. Qualquer outra pessoa que for verificar que também tenha conhecimento de contabilidade, ao analisar aquele balanço, vai chegar não exatamente na mesma conclusão, mas uma conclusão muito próxima, certo? Enquanto que quando eu gero relatórios exclusivos, né, como ele diz aqui, ó, deve fornecer informações exclusivas aos diferentes usuários da informação. Não, eu preciso gerar informações que são gerais para todos os usuários. Porque senão, pessoal, imagina, eu sou um determinado analista, eu vou pegar as demonstrações, faço análise considerando as informações gerais. E você pega lá digamos, uma pessoa interna da empresa, ele pega informações, não vou dizer privilegiadas, mas ele pega informações exclusivas que eu lá fora como, digamos, usuário geral, eu tenho informações diferentes. Tá certo? Então, nesse caso, a verificação entre o que eu faço fora da empresa e o que se faz dentro da empresa é diferente, tá? Então, nesse caso aqui, ó, como ele quer saber a alternativa incorreta, então vocês vão reparar aqui, pessoal, que é a alternativa B, tá? Depois ele fala aqui, ó, C. Compreensibilidade consiste em caracterizar e apresentar informações com clareza e concisão, tornando-a compreensível. Perfeito, pessoal. Eu já disse isso a vocês. Né? Quando a gente tem a compreensibilidade, significa que a gente vai fazer a contabilidade, e aí nós estamos falando de plano de contas, nomenclatura, nota explicativa, tá? Ele precisa ser compreensível. Se não for compreensível, o usuário não vai conseguir tomar decisão, ele não vai conseguir gerar informação. Certo? Eu sempre brinco quando eu falo da compreensibilidade da seguinte maneira. If you want, my friend, we can have a class in English this point on, because I can explain the principles, account principles for you in English. What do you think about that? Percebe? Será que você entendeu o que eu falei? Pero se quiere, podemos hablar en español. Porque yo puedo dar clase para usted en español, para nosotros não é problema, sim? Bom, se você não entendeu inglês, talvez você tenha entendido espanhol, tá certo? Mas por quê? Ou você não entendeu nenhum dos dois. Muito bem, vejam que se você não entendeu nenhum dos dois, pessoal, significa que eu não fui compreensível, né? Olha só, por isso que ele fala compreensibilidade, consiste em classificar, caracterizar e apresentar com clareza e concisão, tornando-a compreensível. Se eu não fizer plano de contas, nomenclatura de contas, registro contábil, classificação contábil e depois a divulgação da nota explicativa de forma clara, de forma objetiva, fica difícil para o terceiro tomar decisão ou entender, né, o que está lá na demonstração contábil, tá? E a D, ele fala de tempestividade, ó. Então a tempestividade significa ter informações disponível para tomadores de decisão a tempo de poder influenciá-los em suas decisões. De nada adianta você entregar um relatório contábil financeiro para um gestor depois de ter passado muito tempo. A informação é útil quando ela está ali próxima, porque o fato aconteceu e você efetivamente então apresenta essa demonstração e aí você pode tomar decisão. Porque se você tem, digamos, uma informação contábil 3, 4, 5, 6, 7, um ano depois, tá? Pessoal, eu já vi casos de empresas que estão mais de um ano fazendo a contabilidade desses clientes, né? E aí assim, qual a probabilidade de que aquele cliente ou de aquela empresa vai efetivamente tomar decisão a partir dessas demonstrações? Nenhuma, pessoal, porque ele já perdeu a utilidade, tá certo? Ou seja, essa demonstração está sendo intempestiva, tá ok, pessoal? Então, nossa alternativa aqui na questão número 7, alternativa B de bola, tá bom? Fácil essa também. Questão 8 aqui, pessoal, olha só. Então aqui é uma questão de verdadeiro ou falso, tal. Esse tipo de questão, veja, aqui vale a dica, né? Olha só que nós temos 3 itens aqui. Esses 3 itens, eles são itens bem curtos. Mas assim, imagina que você está fazendo lá o exame de suficiência e isso acontece lá, você tem questões que são extensas. Esses 3, 4 itens normalmente são itens extensos. Isso quer dizer que na hora que você vai, digamos, analisar essa questão,
esse tipo de questão, você pode perder muito tempo, tá? Então, antes, pessoal, de responder a questão, dá uma olhadinha aqui nessa sequência, porque às vezes você analisando essa sequência, você já consegue resolver a questão. Olha só, o item A aqui, ó, né, são 3 itens, eu tenho 2 falsos e 2 verdadeiros. No item B, eu tenho 2 falsos e 2 verdadeiros, e também no item C, tá? Muito bem, só que tem um detalhe. Essas questões, esses 3 itens aqui, eles são fáceis, tá? Então eu vou ler o enunciado. Isso significa que qualquer um que a gente lê, a gente já vai conseguir, ou pelo menos chegar perto aí de uma resposta, né? Então vamos lá. Bom, a NBC-TG, estrutura conceitual, ao dispor sobre as características qualitativas da informação contábil financeira útil, estabelece que para a informação contábil financeira ser útil, ela precisa ser relevante, ou seja, precisa ser importante, e representar com fidedignidade o que se propõe a representar. Então, com relação a essas características qualitativas fundamentais da informação, julgue os itens a seguir como verdadeiro ou falso. Então, vamos primeiro ler o item número 1 e vamos ver se ele é verdadeiro ou falso, tá? 1. A informação contábil financeira relevante é apenas aquela cujo montante monetário é elevado. Então ele fala aqui, ó, a informação contábil financeira relevante é aquela cujo montante monetário é elevado. Verdadeiro ou falso? Falso. Por que falso? Porque a relevância ela está relacionada com a importância. O item monetário de valor elevado está relacionado com a materialidade. Embora a materialidade seja um item da relevância, tá? Então, nesse caso, ele está, digamos, trocando aí os conceitos, tá? Então, a materialidade, ela está ligada ou relacionada com o tamanho do item. A relevância está relacionada com a importância. Então, nesse caso, o item 1, ele é falso. Então, se ele é falso, pessoal, nós estamos falando aqui da alternativa A ou alternativa B. Então vejam que se eu pego aqui minha alternativa A ou B, consequentemente, ó, a minha alternativa A3, o item 3, ele é verdadeiro nos dois casos, tá certo? Querem ver, ó? Para ser representação perfeitamente fidedigna, a realidade retratada precisa ter 3 atributos: ser completa, neutra e livre de erros. Ok, perfeito, é isso mesmo. Então, se eu identifiquei que a minha alternativa, o meu item 1, ele é falso, e na minha questão aqui, ó, eu já identifico no A ou no B que as duas são verdadeiras, isso significa que o item 3 é verdadeiro, tá? Agora vamos ver aqui o item 2, ó, ele fala, ó, a informação contábil financeira relevante apresenta valor preditivo, confirmatório ou ambos. Então pode ver que o item 1 e 2 ele fala de item relevante, tá? Só que nesse caso aqui, pessoal, nós estamos falando, ó, da alternativa A. Por quê? Efetivamente, a materialidade, a relevância, nós já falamos aí em 2, 3 questões, a relevância ela está relacionada com a importância do item, certo? O quanto aquele item ele influencia a sua tomada de decisão e mais, se ele tem valor preditivo, confirmatório ou ambos. E é exatamente o que ele diz aqui, ó. A informação contábil financeira relevante apresenta valor preditivo, confirmatório ou ambos, consequentemente, alternativa A, ela é verdadeira, tá bom? Tudo bem, pessoal? Então, vamos lá. Agora na questão 9 e 10, estamos finalizando aí, né? E espero que esteja, digamos, esclarecendo aí, tirando suas dúvidas. Vamos lá, 9. Também uma questão bastante fácil e rápida de resolver. Ele diz assim, ó, então a Lei 6.404, lá no seu artigo 179, item 4, conceitua como contas a serem classificadas no ativo imobilizado. Veja que aqui, ó, nesse item ele está falando lá da Lei 6.404, mas esse conceito é o que está no CPC 27 também, de imobilizado. E vocês viram o CPC 27 no terceiro semestre. Ó, os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da companhia ou da empresa ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operação que transfira à companhia os benefícios, risco
e controle desses bens. Trata-se de qual pressuposto contábil? Muito bem. Ele tem aqui entidade, competência, continuidade, primazia da essência sobre a forma, tá? Muito bem. Qual a alternativa, pessoal? Primazia da essência sobre a forma. Por que que ele está dizendo isso? Porque aqui, ó, ele está dando esse conceito, ele está lá no CPC 27, e aqui ele faz menção ao conceito, na verdade, de leasing. Então, esse item lá, quando você vai olhar o CPC 27, ele fala imobilizado, são bens corpóreos, que você vai usar por mais de um ano, né? Você tem uma vida útil superior a um ano. E aí ele entra com esse conceito, que na prática ele quer dizer o seguinte: quando você tem um direito sobre um bem corpóreo, tá? Ainda que você não seja, digamos, o proprietário na essência, ou desculpa, na forma, né? Você passa a assumir a propriedade desse bem na essência. Correto? Por quê? Porque você vai usufruir, porque é você que vai usufruir digamos, os benefícios e correr os riscos. E esse conceito aqui, ó, destinados à manutenção da atividade da companhia ou exercidos com essa finalidade, ele fala, inclusive os decorrentes de operações que transfiram à companhia os benefícios, riscos e controle. Transferência de risco e benefício, ele está atrelado, minha gente, à essência sobre a forma. Tá? Porque às vezes você não passou a propriedade formal, mas você já transferiu riscos e benefícios. Então, muitas vezes você não transfere essa propriedade formal para que essa pessoa não se desfaça desse ativo, digamos, não gere uma perda para você, né? Então, nesse caso, a alternativa correta, primazia da essência sobre a forma. Por quê? Na forma é um contrato de locação, mas na essência eu tenho um imobilizado. Tudo bem, pessoal? Vamos lá. Questão 10, a última questão aqui, né? Estamos finalizando aí, ó. As características qualitativas de melhoria são atributos que melhoram a utilidade da informação que é relevante e que é representada com fidedignidade. Veja, pessoal, nós falamos isso várias vezes. Tem várias questões na prova aí que tratam sobre isso. A maior parte das notas da prova, elas foram notas boas, tá? Mas o mais importante de tudo, pessoal, é que vocês tenham esses conceitos gravados na cabeça. Isso é muito importante, tá? Por quê? Porque quando você vai utilizar esses conceitos aí, daqui para frente, né, em todos os, digamos, nos outros semestres, você vai ter disciplinas específicas aí, e você sempre vai se reportar a esses conceitos, tá? Bom, então ele fala aqui, ó. As características qualitativas de melhoria podem também auxiliar a determinação a determinar qual de duas alternativas que sejam consideradas equivalentes em termos de relevância e fidedignidade de representação deve ser usada para retratar um fenômeno. Nesse sentido, pode-se afirmar que fora deste contexto conceitual encontra-se... Então, ele tem 4 itens aqui, certo, pessoal? Esses 4 itens, ele quer saber, quando a gente fala das características qualitativas de melhoria, então elas têm a finalidade de nos ajudar a melhorar a informação, torná-la útil, e efetivamente, quando eu tenho duas opções lá, eu vou escolher uma a partir das normas. Agora é o seguinte, vejam que ele fala aqui, ó, fora desse contexto, né, ou seja, desse contexto aqui que nós temos as normas, então basicamente nós temos aqui, ó, a verificabilidade, comparabilidade, conservadorismo e compreensibilidade. Então, gente, essa questão é extremamente fácil. A nossa resposta é o conservadorismo pelo seguinte: a verificabilidade, nós já vimos que faz parte dos aspectos qualitativos. Então ele continua vigente, está lá firme e forte, tá? A comparabilidade, nós também já vimos, inclusive aqui na prova, ela também continua lá como aspecto qualitativo de melhoria. E por último, nós temos ali a compreensibilidade. Eu até acabei de falar uma questão relacionada a este item neste momento. Por último, pessoal, a gente tem o conservadorismo. O conservadorismo é um princípio contábil que ele praticamente deixou de vigorar quando a gente tem a aplicação das novas normas. Porque é o seguinte, pessoal, o conservadorismo ele diz assim, ó, ou ele dizia, né,
que entre duas alternativas, duas opções de lançamento contábil, você vai escolher aquela que gera o menor ativo e o maior passivo. Então, ao gerar, veja, ao decidir aquela que, quando você faz a opção por aquela que gera o menor ativo e o maior passivo, ou o maior passivo, veja, você está dando viés. Você não está necessariamente representando fidedignamente a operação. Você está dando viés, porque você está falando o seguinte, não, independentemente do que seja essa operação, eu vou considerar a opção que gera o menor ativo. Tá? E o objetivo desse conservadorismo, o nome já diz, é ser conservador, ou seja, criar uma expectativa menor, né, ou uma expectativa mais baixa no usuário. Bom, mas hoje, com as novas normas, com todos esses itens que a gente viu, nós temos que representar fidedignamente as operações. Então, se essa operação, embora ela gere o menor ativo ou o maior passivo, ou vice-versa, tá? Nós devemos fazer o registro contábil desta maneira, ou seja, ainda que ele gere uma expectativa maior ou menor, porque tem que representar de forma fidedigna, tá certo? Tem que representar de forma que atenda os aspectos qualitativos e não conforme o conservadorismo. Tudo bem, pessoal? Então, muito bem, essas daí foram as 10 questões aí que nós resolvemos, que vocês fizeram na prova. Como eu disse a vocês, a maior parte de vocês tiraram aí notas boas, né? Praticamente todos. E deveria ser mesmo, porque vocês estavam em casa, puderam pesquisar, puderam consultar. Não é uma prova que tem conceitos complicados ou difíceis, né? Mas em alguns casos, pessoal, já quero deixar claro aí que pegou um pouco a questão da justificativa. Eram justificativas às vezes muito simples, muito básica. Então vocês viram aqui, né, que dá para você discorrer um pouco mais, tá? E não simplesmente copiar. Teve muita gente que acabou copiando as respostas, enfim. Então essas pessoas tiraram nota um pouco mais baixa. Eu ainda fiz uma consideração, mas as notas foram um pouco mais baixas. Mas, bom, pessoal, é isso aí. Fizemos aí então hoje essa aula para corrigir a nossa prova. E semana que vem, então, né, na próxima aula a gente vai entrar com outro conceito, né, para a gente ver na minha colinha aqui, ó, que vai ser dia 24. Então nós vamos falar de 2 capítulos ao mesmo tempo. Falar o capítulo 7 e o capítulo 8, que fala então de apresentação e divulgação e o conceito de capital, porque são, para a gente, na próxima aula nós vamos então finalizar o CPC 0, para daí a gente entrar nos conceitos aí das chamadas escolas do pensamento contábil. Tá bom, pessoal? Então quero agradecer e qualquer dúvida vocês têm lá o meu e-mail, pode me escrever e a gente efetivamente então tira essas dúvidas aí. Então, pessoal, obrigado, fiquem com Deus, fiquem em casa aí por conta da quarentena e até a próxima aula. Um abraço.